Chegou ao fim a janela partidária, aquele período que permitiu a migração dos políticos entre as legendas. De agora para frente, começa a ficar mais claro na arena política quem são os atores e onde e como vão participar das disputas eleitorais. Sobre esse quadro, conversa comigo o comentarista e jornalista político Orion Teixeira. Bem-vindo, Orion. Obrigado, um prazer estar aqui. Orion, o líder do governo, Durval Ângelo, na sexta-feira passada, ele deu uma declaração, muito cravou uma definitiva configuração né, de uma chapa do campo governista, que é o Pimentel pela reeleição, com Josué Alencar de vice, Dilma Rousseff e Adel Clever Lopes, o nosso presidente aqui da Assembleia, na disputa pelo Senado. Nós podemos considerar que é certa essa configuração? Olha, é uma chapa forte, né? Quer dizer, uma configuração antecipada. Com base nessas movimentações, tivemos então dois fatos novos aí, que foi a repatriação da ex-presidente Dilma Rousseff do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Ela que é natural de Belo Horizonte, então ela trouxe o título dela para cá, portanto está em condições de disputar as eleições por Minas Gerais. Então ela cumpriu um procedimento exigido pela legislação. Mas não se declarou candidato. Exatamente. Outro que fez o mesmo foi o empresário Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que também trocou o MDB para o PR. Ele poderia ter continuado o MDB para, sim, eventualmente compor essa chapa, mas ele se deslocou para o PR, dando condições de ampliar essa composição política nessa chapa de Pimentel à reeleição, já que o governador Fernando Pimentel também não deixou o governo para disputar, por exemplo, o Senado, como estava sendo especulado. Então ele pode, continuando no governo, ser pré-candidato a governador, buscar a reeleição, buscar mais 4 anos ou não disputar mais nada. Mas enfim... Só existem essas duas possibilidades. Exatamente, essa indefinição ainda, porque como você disse, cumprimos uma etapa do processo político eleitoral. Não, mas ele pode ser também candidato ao Senado. Não pode. Não pode. Não ele pode. Teria que até sábado último, desincompatibilizar. até o sábado, dia 7 de abril, teria que se desincompatibilizar. Então, essa etapa que você se referiu, ela marca, sim, o início de um processo que começa a se afunilar, se definindo para a campanha eleitoral desse ano. Então, essa formação que você falou, ela é um time muito, assim, bem selecionado, realmente é inevitável que seja apresentado como tal. Agora, o Josué Alencar, ele tem aquela coisa de ser o filho do José Alencar, como você mencionou, uma figura simbólica para o PT, que é levantada, inclusive, a hipótese dele ser um vice, ele, o filho, né, o Josué, ser vice do Haddad, caso o Haddad seja o candidato do PT. Então, nesse caso, Minas ficaria sem a figura do Josué. Isso aí é uma coisa que está em aberto. São várias possibilidades. Nós temos até julho, nós vamos ficar com esse blackout aí de agora para frente, já que esse prazo foi cumprido. Agora, a próxima etapa agora é a definição. É o bater o martelo na Justiça Eleitoral, nas convenções partidárias primeiro, depois o registro oficial junto à Justiça Eleitoral. Até lá, essas especulações tendem a ir para cá ou para lá. Mas quem trocou de partido trocou, quem não trocou não troca mais. Quem aproveitou a janela quem deixou o governo para ser candidato... Quem aproveitou bem a janela da infidelidade aproveitou, quem não aproveitou agora tem que aguardar para disputar as eleições pelo partido onde estiver. O que você acha da escolha da Dilma, né, da definição? Porque quando surgiu, a primeira vez que surgiu essa história que Dilma viria para Minas, transferiria o domicílio, esse assunto foi, digamos, meio que abandonado, parece que estrategicamente, e agora, então, na última hora, ela vem voltou com força total. Voltou com força total. Isso tem um simbolismo, você acredita, essa candidatura dela? Olha, era como estava sendo especulado, realmente era uma possibilidade muito forte de ela vir para cá, já que no Rio Grande do Sul a situação política talvez não seja muito apropriada, adequada para que ela consiga se eleger. Aqui em Minas talvez seja até mais fácil. Eu acho que ela consegue se eleger aqui como senadora em Minas Gerais. E eu achei uma jogada inteligente na medida em que Pimentel, candidato, na condição de candidato à reeleição, ele perdeu um cabo eleitoral muito forte, que era o ex-presidente Lula, que como candidato, como presidenciável, estava aí no patamar de 40%, na marca de 40% das preferências, era um favorito na disputa presidencial, poderia fortalecê-lo aqui. Não sendo Lula, eu acho que Dilma pode fazer um pouco esse papel internamente. Ele não pode mais vir aqui fazer campanha, subir em palanque, esse tipo de coisa. Exatamente, quer dizer, o cabo eleitoral forte mesmo que seria... que ele faça campanha de dentro da prisão.
Né? Vamos ver como que pode ser possível, né? E se ele continuará lá também, porque existem procedimentos aí jurídicos que podem favorecê-lo, né? Agora, a aliança PT e PMDB, como é que você enxerga, a essa altura do campeonato, o quanto essa aliança está garantida ou não para Pimentel? Eu não vejo dificuldades nessa garantia. Ela sempre esteve definida, né, pré-definida, porque o MDB aqui ele tem uma influência muito forte do presidente dessa casa, da Assembleia, o deputado Adoclévio Lopes, e também da bancada do PMDB de 13 deputados, não é isso? Então, quer dizer, essas definições, a bancada federal também, a maioria dessa bancada federal de 6 deputados, eles querem a continuidade da reedição dessa aliança com o Pimentel, com o PT de Minas Gerais, ao contrário do MDB nacional. Então, são partidos diferentes em cada estado e aqui, como no Nordeste, várias regionais do MDB querem continuar na reeleição com o PT. Então, não vejo dificuldade aqui, não vejo obstáculo. Todos os obstáculos que apareceram nesse período aí anterior já foram superados. O vice-governador Antônio Andrade, que é o presidente estadual do PMDB, do MDB, não conseguiu firmar sua posição de ter candidatura própria ou de ter uma aliança com outros partidos, por exemplo, o PSDB, com quem ele andou flertando muito aí. Mas esse discurso ainda é sustentado dentro do partido, a candidatura própria. Eu não vejo como um discurso que tem vida própria, né? Eu acho que ele é um discurso que, internamente, sim, você tem que ter candidatura própria. Mas no momento certo da definição, em que você vai buscar definir o seu futuro, eu acho que a tendência na situação como na oposição, é de buscar fortalecer aquela opção mais viável de cada campo, né? Mesmo estando o governo Pimentel na situação que está, situação econômica grave, com uma série enfim, bloqueios de transferência de recursos para município, salários parcelados, dificuldades com oposição aqui para vender as ações da Codemig e conseguir levantar recursos para colocar salários em dia, enfim, nós sabemos de um grande imbróglio que o governo está vivendo, tanto econômico quanto financeiro. Essa dificuldade não é só do PT, é também do MDB. Eles estão juntos, são parceiros nessa empreitada até aqui e vão continuar sendo. Da mesma forma que chegaram a essa dificuldade, o próprio MDB e o PT e os outros aliados vão conseguir, acredito, superar dentro da Assembleia a aprovação em tempo ainda possível da venda da Codemig e, quem sabe, viabilizar essas pendências administrativas que o governador tem para as quais ele não pode ir para a campanha com esse desafio de ficar com o salário parcelado dos servidores e atrasar repassos constitucionais de impostos para os municípios. Você acredita, então, que o governo vai ter força, porque a oposição trabalha com a obstrução? Sim, isso tem limites, né? Nesse momento, sim, existem limites que fazem parte, mas, por outro lado, nós temos aqui a base do governo, é constituída, boa parte dela, do bloco que se diz independente, né? Apesar de ser independente, é um bloco que o tempo todo esteve na base do governo. Com essas negociações, pensando no futuro dos rearranjos políticos eleitorais e a entrada de Anastasia nessa disputa e a possibilidade de atrair partidos, não pode eventualmente rachar essa base e criar essas dificuldades, ampliar as possibilidades da oposição? Isso traz um novo discurso, uma nova narrativa, mas eu acho que o político, o deputado, ele vê o futuro mais próximo, não um futuro tão distante assim. Então o futuro mais próximo é de tentar sair levando alguma vantagem nesse sentido. Então, se o governo tem maioria na Assembleia, a tendência é essa maioria uma hora ou outra prevalecer. Hoje a oposição usa o regimento, usa a seu favor, por exemplo, a questão dos 18 vetos que estão ali sobrestando a pauta, travando a pauta de avançar nas votações. Mas, além disso aí, o fator Anastasia ressuscitou a oposição, que estava praticamente morta, sem rumo, sem destino e sem uma liderança, desde a derrocada aí do senador Aécio Neves. Com a vinda de Anastasia, isso fortaleceu o grupo, está havendo uma convergência, uma aglutinação do grupo da oposição, isso fortaleceu, eles ganharam um novo gás, uma nova energia aqui dentro da Assembleia. Mas isso tem limite, chega uma hora que a maioria vai prevalecer. Por que ainda não prevaleceu? Porque essa maioria também que como você falou, tem um lado independente, é transitório, eles têm também pendências com o governo, como, por exemplo, o pagamento das emendas parlamentares desses deputados, que nesse momento, diante de uma eleição, é muito crucial para eles perante os municípios, as regiões eleitorais onde eles são mais votados. Então não é hora para rompimento?
É hora para poder ampliar essa negociação, entendeu? É hora para negociar. E pagar aquele passivo todo, né? Está atrasado. E você entende que o senador Anastasia está conseguindo fazer o que o campo político dele acreditava que ele faria, se tornando candidato, que é a capacidade de realmente reaglutinar esse campo? A gente percebe que o campo está mais reanimado, entendeu? Eu sinto que os deputados da oposição são outros hoje, eles estão sem sentido, uma expectativa de poder muito próxima, chegando aí com a vinda de Anastasia. Ele realmente é muito forte, ele é muito conhecido, depois do governador Fernando Pimentel, é o mais conhecido nessa disputa, e isso é fundamental numa disputa territorial, como Minas Gerais, continental, tem 853 municípios. Se você não for conhecido, não tiver aliados em cada um desses municípios, fica difícil você sustentar a sua campanha apenas pelas redes sociais ou pela televisão. É importante, então, esse arranjo político. Eu acho que vai conseguir, mas o momento ainda não é a definição, como a gente disse há pouco a respeito do caso da chapa de situação de Pimentel. Nós temos aí de agora para frente, até junho, esse trazo todo aí, vai dar um blackoutzinho, a gente vai faltar notícia, vai faltar confirmação, e sim, é hora das negociações, é hora dos acertos, dos acordos políticos. Aí sim, eu acho que provavelmente a Anastasia conseguirá fazer essa reunificação, e quem era pré-candidato a governador pode virar pré-candidato ou candidato a vice ou ao Senado. Nós temos 2 vagas para senador e uma de vice. Como é que você imagina, assim, são esses 2 campos mesmo que vão disputar? Dificilmente. Nós estamos falando aqui de PT, PMDB, IPR, que estão num campo, o IPCdoB, e no outro campo nós tínhamos, até o governo passado, o PSDB liderando uma série de partidos, que boa parte deles hoje está no bloco independente. Você veja bem, nós temos 8 pré-candidatos até o momento, né? E até agora só falamos, desde o início do programa, de PT e PSDB. É muito forte essa polarização na política, tanto estadual, que há mais de 16 anos está aí nessa briga pelo comando, pelo mando político no Estado. No país são 24 anos, PT, PMDB, são grupos muito fortes, partidos muito fortes, tendem a aglutinar esses outros aliados. É lógico que existem outras alternativas aí, mas dificilmente a terceira via, que poderia ser representada pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, PSB, conseguirá aliados. Márcio Lacerda, desculpa, esqueci o nome dele. Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, no PSB, dificilmente vai conseguir aliados para sustentar a sua candidatura numa dimensão continental como é Minas Gerais. Inclusive os aliados que ele vinha conquistando, parece que a coisa ficou meio frouxa com a entrada do Anastasia, apesar de não ter nada de concreto ainda definido com a entrada do Anastasia. E a movimentação mais desastrosa que nós tivemos até agora, nesses período pré-eleitoral, foi a situação do PP, Partido Progressista, que tinha como pré-candidato Diniz Pinheiro, ex-presidente dessa casa. Ele era pré-candidato, trabalhou durante aí 6 meses, 1 ano, sei lá, no interior viajando, vendendo a sua candidatura, divulgando o seu nome, tentando viabilizar. E no momento em que surgiu essa janela da infidelidade partidária aí, ele foi jogado pela janela, sua candidatura foi completamente desautorizada pelo PP, que trocou até... dispensou também o presidente estadual da legenda, que era o ex-governador Alberto Pinto Coelho, ex-presidente dessa casa, com o intuito de apoiar a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco, que iria trocar, como trocou, o MDB pelo Democratas. Ao final, o que se deu? Surgiu a Anastasia, o PP nacional e o PP estadual não querem mais saber de outra proposta que não a de Anastasia. Então foi um gesto inútil e desnecessário, que trouxe uma radicalização e um rompimento interno. Né? Sim. E o Rodrigo Pacheco, ele a princípio mantém sua candidatura, ele foi para o DEM, assumiu a presidência estadual do partido e vem sustentando que é o candidato. Mas nós sabemos, inclusive, que o Anastasia, que era o padrinho, apesar dele dizer que não tem padrinho, era o padrinho da candidatura dele, agora é candidato. Como é que você enxerga o futuro da candidatura do Rodrigo Pacheco? Eu acho assim que é cedo para ele se precipitar e dizer, vou aderir à candidatura. Vai se cacifando e vai dando tempo ao tempo. Pode ser até que a pesquisa seja generosa com ele. Amanhã fala, Pacheco é uma novidade, é a renovação. Então todo mundo aposta nessa renovação. O próprio Márcio Lacerda aposta nessa renovação política, de que ele não é um político tradicional, que ele é um empresário que deu certo na política, mas ele, quando ingressou na política, ele veio pelas mãos do PT e do PSDB, Fernando Pimentel, prefeito de um lado, e o governador Aécio Neves de outro. Na segunda eleição dele, ele deixou o PT e continuou aliado
parceiro do PSDB, conseguiu se eleger. Na terceira tentativa de disputa eleitoral, ele ficou sozinho, sem esses dois apoios, não conseguiu fazer o próprio sucessor. Então, é preciso ter a dimensão da importância que existem essas alianças e as referências políticas. Lacerda, por mais que ele diga que seja independente, todos vão relacionar ele, que a origem política dele está relacionada ao PT e ao PSDB. Como dizer que é independente desses grupos e criar uma terceira via sem aliança? É muito difícil. Então, o Pacheco, eu acho que ele vai deixar o quadro se acomodar, a poeira baixar. O que aconteceu? A Anastasia veio, passou levantou aquela poeira, veio Dilma também levantou outra poeira. Enfim, o que nós temos agora, a partir de agora? Temos dois grupos se fortalecendo, se fortalecendo para essa disputa, e vamos ver se a partir de abril, maio, junho, como que a coisa se acomoda. Muito provavelmente, quem sair na frente, quem perceber mais rapidamente, vai fazer a adesão mais rapidamente também e tomar a decisão certa. Quem ficar por último, talvez, vai ter que ficar fora da janela, né? E Aécio, tem algum papel nessa arena, hein? A princípio, parece que o papel dele fica fora, né? Para não atrapalhar a Anastasia, inclusive, porque a Anastasia tem uma vinculação muito forte com ele. Então, para poder reafirmar ou afirmar sua independência, não deixar que o desgaste do senador Aécio Neves, que está aí com 9 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e devendo respostas várias aí nesses inquéritos, é necessário manter esse distanciamento e mais, reafirmar a independência dele. Caso contrário, se ele entrar na chapa, por exemplo, como era esperado que ele entrasse já como candidato à reeleição ao Senado, poderia atrapalhar. Mas eu acho que isso aí vai ser mantido à distância para não aumentar essa vinculação. Pelo menos na chapa majoritária. Exatamente, né? Porque ele pode tentar ser deputado federal ou adotar aí um período sabático para se defender, cuidar da sua própria defesa e repensar a vida também, né? Os conceitos. Que balanço você faz de Minas Gerais, né? Desse pós-janela partidária? Qual que é a sua impressão? A impressão que fica aí dessas várias mudanças que tiveram? Naturalmente a gente põe foco nos deputados que têm mandato, porque é isso que vai impactar nos partidos, né? Por mais que a gente tenha essa movimentação toda, esse barulho todo, muito barulho por nada, né, assim, por mais que tenha acontecido, a gente volta a mesmo de antes, tudo dantes como, né, no quartel de Abrantes, porque continuamos o PT liderando um grupo, o PSDB liderando outro grupo, reaglutinando seus campos, né, e outros partidos tentando criar essa novidade política, essa novidade eleitoral, a terceira via, que não consegue se firmar, não consegue se projetar. Então, acho que assim, temos João Batista Maris Guia na rede, sustentabilidade, teremos Romeu Zema no Partido Novo, teremos também nomes do PSOL, enfim, eu acho que isso aí vai ajudar o debate, a qualificar o debate, mas ficamos ainda refém dessa polarização PT e PSDB, nada mudou. Agora, essas últimas mudanças que aconteceram, finalzinho, o fechamento da janela partidária, ela coincidiu justamente com o dia em que foi expedido o mandado de prisão do ex-presidente Lula. O dia não, mas o dia que ele estava previsto pelo mandado, quando ele deveria ser preso, que acabou tendo mais 24 horas, né, com toda a movimentação que houve e tal. Mas então, isso afeta Minas Gerais? Como, né, a prisão de Lula, a ausência dele da disputa e essa circunstância da prisão pode afetar de alguma forma a disputa no Estado, em Minas Gerais? Muito provavelmente sim, né, Vivian? Porque você deixa de ter um presidenciável do porte de Luiz Inácio Lula da Silva, que estava liderando as pesquisas, era o favorito da disputa aí com 40%. Isso o transformava também num grande caos eleitoral em Minas Gerais como em outros estados. Então o Pimentel, aqui que é candidato à reeleição, ele perde esse apoio eleitoral, essa força eleitoral que poderia alavancar mais votos para ele. Em compensação, ele ganhou a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que não é Lula, mas reafirma a condição dele do polo petista e antagônico aí aos tucanos. Então é lógico que Pimentel sai prejudicado sim nesse sentido. Como no resto do país, outros estados também vão perder essa influência, essa potência de votos que seria, essa transferência de votos que poderia fazer Luiz Inácio Lula da Silva.
Mas o grande desafio do governo Pimentel é realmente do governador Fernando Pimentel pela reeleição, é realmente a situação do Estado. É a situação administrativa, né? Porque ele não conseguiu governar desde que assumiu, tem essas dificuldades aí de déficit e também de funcionalismo, de reajustes, enfim. É hora agora de conseguir viabilizar, arrumar a casa e dizer, vamos começar tudo de novo, vamos tentar um novo mandato. Não sei se ele vai merecer a confiança dos mineiros ou dos funcionários públicos em função dessa situação. Ele vai ter que, então, que além de, digamos assim, quitar esse débito, reorganizar, normalizar esse pagamento do funcionalismo e também junto às prefeituras para tentar um discurso novo, pensando para frente, né? Orion, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, Vivian. Eu conversei então com Orion Teixeira, jornalista e comentarista político da BHZ e da Band News. Justamente hoje, no dia em que nós damos início à cobertura das eleições aqui na TV Assembleia. E o nosso slogan fica aí marcado, TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Queremos todos se manifestando nesse momento tão importante para a nação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.